Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui os triângulos e as relações que existem entre os seus ângulos. Logicamente que para iniciar essa aula nós temos que lembrar ou temos que saber o que é um triângulo. Bem, o triângulo é um polígono que possui três lados, sejam eles iguais ou diferentes, aí tanto faz, tá? Agora, um triângulo possui três vértices, onde aqui são os vértices A, B e C, onde na verdade o vértice é esse ponto que interliga dois lados. E um triângulo, se ele possui três vértices, ele também possui três lados. Então tem o lado aqui AB, o lado BC e o lado CA ou AC, tanto faz a ordem que você lê o lado, tá bom? E se eu tenho um triângulo, por isso que são três, triângulo, né? Três vértices, três lados, ele também possuirá três ângulos, sejam eles ângulos internos ou externos. O que a gente vai conversar aqui agora é sobre a relação entre esses ângulos. Então vejamos. A propriedade básica entre os ângulos é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. Então não interessa os valores que você tem aqui. Se eu somar os três, esta soma é igual a 180. Ah, professor, mas de repente eu fiz aqui a soma de três ângulos e o resultado não foi igual a 180. Por quê? Bem, aí eu posso ter dois motivos. Ou você resolveu essa adição de forma errada, ou os ângulos estão representados de forma errada na figura, tá bom? Porque, obrigatoriamente, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus. Outra relação importante é a relação entre os ângulos externos de um triângulo. Ou seja, a soma dos ângulos externos sempre será igual a 360 graus. Mas, detalhe, esses ângulos internos, para que a sua soma seja igual a 360 graus, reparem que ela tem que fazer aqui no caso uma reta com o lado do triângulo. É como se fosse uma extensão do lado, tá? Repare que o triângulo aqui, ó, ele acaba aqui no vértice, tá bom? Acaba aqui no vértice, seja o vértice A, B ou C. Eu estou pegando, por exemplo, esse lado BC e estou continuando o lado para cá. A mesma coisa aqui para o lado AC ou para o lado AB. Então, quando você continua um desses lados, esse ângulo fora do triângulo é chamado de ângulo externo. E a soma dos três ângulos externos de qualquer triângulo sempre é igual a 360 graus. Agora, também existem duas relações bem importantes que envolvem ângulos internos e ângulos externos de um triângulo. Veja bem, aqui eu peguei um triângulo, coloquei aqui os três ângulos internos, né? Que eu coloquei aqui o ângulo azul, amarelo e verde, e coloquei esse ângulo rosa que é externo. Bem, se você pegar a soma de qualquer ângulo interno com o ângulo externo do mesmo vértice, ou seja, os ângulos interno e externo têm que ser vizinhos, tá? Eles possuem, aqui nesse caso, reparem, esse vértice aqui em comum, tá? Quando você soma um ângulo interno com um ângulo externo que possuem o vértice em comum, essa soma sempre é igual a 180 graus. Outra relação importante é a seguinte, que o ângulo externo de qualquer triângulo ele é sempre igual à soma dos outros dois ângulos internos que não são adjacentes a ele, ou seja, que não são seus vizinhos. Como assim? Repara que aqui eu estou considerando como ângulo externo esse ângulo rosa. O vizinho desse ângulo rosa é esse ângulo verde. Logo então, esse ângulo rosa, que é externo, ele é igual à soma do ângulo azul com o ângulo amarelo, que são os ângulos que não são vizinhos a ele, tá?
Então nós temos aí essas relações básicas dentro de um triângulo, as relações entre os seus ângulos. Como é que funciona então, de repente, a aplicação dessa teoria dentro da prática, dentro de um exercício sobre triângulos e seus ângulos? Bem, é isso que a gente vai ver agora. Acompanhe comigo. Olá, pessoal. Vamos verificar então aqui a parte prática do que você acabou de aprender na parte teórica em relação aos ângulos de um triângulo. No nosso primeiro exemplo, a questão pede que determinemos o valor de x nos casos abaixo. Então, olha só. Você viu que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus. Dessa maneira, então, a gente vai ter que 60 mais 70 mais x é igual a 180. Como a questão quer o valor de x, então vamos resolver essa equação. Olha lá. 60 mais 70, o resultado é igual a 130. Então, teremos que 130 mais x será igual a 180. Como eu quero achar o valor de x, pessoal, o 130, que aqui é positivo, passará ao segundo membro de forma negativa. E resolvendo a subtração, a gente acha o valor de x igual a 50 graus. E isso na letra A, certo? Vamos aqui à letra B. Outra coisa, esse quadradinho aqui no meio, aliás, esse quadradinho com um ponto no meio, significa que nós temos aí um ângulo reto. E todo ângulo reto, a sua medida vale 90 graus. Dessa maneira, então, teremos o seguinte, olha lá, 90 mais 50 mais x, o resultado dessa soma também será igual a 180 graus. Ok. 90 mais 50, o resultado é igual a 140. Logo, 140 mais x é igual a 180. Como eu quero achar o valor de x, pessoal, o 140, que é positivo no primeiro membro, passará ao segundo membro de forma negativa. E resolvendo essa subtração, a gente acha como resultado de x igual a 40 graus. Beleza? Com isso, então, a gente finaliza nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, olha só. Determine y nos casos. Opa! Aqui a letra A, reparem que nós temos dois ângulos internos, cujo resultado é 65 e 45, e o ângulo externo y. Gente, pela propriedade, o ângulo externo ele sempre será igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Como assim? Eu tenho aqui, ó, vou até marcar de azul, esse ângulo interno de y. Então, esse ângulo y ele é igual à soma dos outros dois ângulos que não estão ao seu lado, que não fazem parte da sua vizinhança, digamos assim. Então, y vai ser igual à soma de 65 mais 45, cujo resultado é igual a 110. Beleza? Na letra B, reparem que nós temos aqui esse ponto que a gente chama de vértice, e quando nós temos dois ângulos opostos pelo vértice, ou um de frente para o outro, eles possuem a mesma medida. Então, se aqui é 50, aqui dentro também será 50. Beleza. E agora, para achar o valor de y, eu vou usar a mesma regra que usei anteriormente. Reparem que y é externo, logo ele será igual à soma de 70 com 50, que são ângulos que não são adjacentes a ele. Sendo assim, a soma de 70 com 50 me dá como resultado igual a 120 graus. Beleza, pessoal? Próximo exemplo, olha lá. Na letra A, determine x nos seguintes casos, né? Na letra A, de novo, eu tenho três ângulos externos. Não se esqueçam que a soma desses três ângulos, o resultado sempre será igual a 180. Só que aqui, reparem que 10 e menos 10 são simétricos, ou seja,
são valores iguais com sinais diferentes. Toda vez que acontecer isso, você pode cancelá-los, até porque a sua soma é igual a zero. Ok, então me sobrou o que aqui? X mais x, cujo valor é igual a 3x. Então, teremos que 3x é igual a 180. Fazendo isso, o valor de x é igual a 180 dividido por 3, cuja divisão é igual a 60 graus, que é a resposta da letra A. Na letra B, pessoal, reparem que eu vou utilizar a mesma ideia que nós utilizamos na questão anterior, pois esse ângulo 3x menos 30, deixa eu ver se eu acho o ponto aqui, está aqui. 3x menos 30 ele é externo, logo ele será igual à soma dos outros dois internos. Então, eu vou ter x mais 30 mais x menos 10, beleza? Então, teremos que 3x menos 30 é igual a quem? X mais x é 2x, 30 menos 10 é igual a 20, beleza? Vamos arrumar agora aqui essa equação, olha lá. Então, eu vou ter que 3x menos 2x é igual a 20 mais 30. Sendo assim, 3x menos 2x, o resultado é x. 20 mais 30, o resultado é igual a 50, que é justamente o valor referente à letra x. Beleza? Próximo exemplo. Determine x e y nos casos. Opa, na letra A aqui nós temos dois triângulos juntando em uma só figura. Mas o que acontece? Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou chamar de vértice A, B, C e D, certo? Primeiro, vamos trabalhar aqui com o triângulo ABD ou DBA, tanto faz. Esse aqui de cima, beleza? Pois eu vou fazer também aqui, ó, a soma dos seus ângulos igual a 180 graus. Ok. 120 mais 30, o resultado é 150. Então, teremos que 150 mais x é igual a 180. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, o 150, que é positivo, passará negativo. E essa subtração me dá como resultado de x igual a 30. Com a mesma ideia, eu vou resolver agora aqui esse triângulo de baixo, que é o triângulo BCD, para achar o valor de y. E para isso, eu vou utilizar, pessoal, a mesma ideia, que é justamente a soma dos três ângulos, que é igual a 180 graus. Ok. Então, vamos ter o seguinte. Deixa eu só apagar aqui que ficou meio feio. Então, vai ficar que y mais 80 mais 60, o resultado é 140. Como eu quero achar o valor do y, o 140 passará negativo, sendo assim, o resultado de y é igual a 40. Com isso, a gente finaliza aqui a letra A, certo? Vamos agora aqui à letra B. Repare. Aqui, pessoal, olha só. Eu tenho esse ângulo de 130 graus. Esse ângulo interno, ele vale 50. Por que vale 50? Porque toda vez que você tiver dois ângulos vizinhos em um triângulo, e um deles é interno, o outro é externo, a sua soma sempre será igual a 180. Logo, então, de 180, se eu já tenho 130, para 180 falta 50, ok? Beleza, vamos achar aqui o valor de x. Repare que eu tenho aqui, ó, vou trabalhar com esse triângulozinho aqui somente, onde nós temos os seguintes ângulos internos. Eu tenho 50 graus, mais 100 graus, mais x graus. Essa soma me dá como resultado igual a 180 graus. 50 mais 100 é 150, que é igual a 180. Logo, então, o valor de x... Opa, falhou a voz. O valor de x é igual à subtração de 180 por 50,
cujo resultado é igual a 30 graus. Beleza? Ok. Vamos achar aqui o valor de y. Olha lá. Aqui nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Se bem aqui é 150, é porque aqui dentro é 30 graus. E aí, olha só que coisa legal, pessoal. Eu vou trabalhar agora com esse triângulo aqui todinho, pois eu tenho aqui, olha lá, os ângulos de 50 graus, que foi o que a gente achou na questão anterior, certo? Vou colocar aqui, ó, 50 graus, mais 30 graus, que foi esse que eu achei aqui do lado agora, que é vizinho a 150, mais x mais 40 mais y. Só que, olha lá, esse x mais 40, eu tenho 30 mais 40, cujo resultado é igual a 70 graus. Então, eu vou ter 70 mais y, que é igual a 180. Beleza? Então, eu estou juntando todos os ângulos internos e considerando esse triângulozão todo, o triângulo maior. 70 mais 30 é 100, então eu vou ter que 150 mais y é igual a 180. Logo, então, o y vai ser igual a 180 menos 150, cujo resultado também é igual a 30 graus. Beleza? Com isso, então, a gente finaliza aqui mais um exemplo, finalizando também a nossa aula, onde nós vimos hoje a relação que existe entre os ângulos de um triângulo. Bacana? Se você gostou aqui da aula, dê um curtir, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal. No mais, muito obrigado e eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!